E aqui eu quero ter o prazer de apresentar pelo segundo ano aqui. Ela gentilmente aceitou o meu convite para vir bater um papo sobre finanças aqui. A minha amiga, doutora Dinheiro, Juliana Vilas Boas. É com você, Juliana. Oi, João. Boa tarde. Muito obrigada pelo convite. Segunda vez. Vamos sentar, né, para ficar mais. Gostaria de me apresentar para quem não me conhece. Meu nome é Juliana Vilas Boas. Eu sou consultora e educadora financeira. Eu venho na área de finanças há 16 anos, onde 12 anos eu trabalhei em bancos. E a minha história, a minha carreira, eu falo assim, ela começou a partir do momento em que eu fali. Né? Então as pessoas falam assim, nossa, como assim? Você é consultora financeira e já faliu? Já fali. Detalhe, eu fali enquanto eu trabalhava no banco. Né? Detalhe que as pessoas falam assim, como assim? Dentro do banco você faliu? Sim. Porque vocês têm uma loja. Você tem uma loja de roupas. O que você tem acesso lá com um preço melhor? Roupas. Se você tem uma loja de calçado, o que você tem lá? Calçado com um preço melhor. Quando você trabalha num banco, você tem o quê? Dinheiro com uma taxa de juros menor. Quando você não tem educação financeira, que você não tem controle, você gasta e você tem a facilidade de pegar um crédito com mais facilidade. E aí você, por não ter nada de educação financeira, começa aquela pequena bola de neve. Até que ela volta com tudo para te destruir. E ela voltou para mim, para me destruir, trabalhando dentro do banco. E eu falo que foi um momento de muito aprendizado, porque quando a gente está num momento de dificuldade, a gente tem duas chances. Ou a gente senta ali e chora, se faz de vítima, ou a gente fala, o que eu vou fazer para sair dessa situação? Eu preciso me arrumar para sair daqui. Eu tinha 2 filhas, na época elas eram pequenas, uma tinha 14 anos, 15 anos, 16 anos, e a outra com 6 anos de idade. Uma terminando o 9º ano e a outra terminando, eu falo pré, porque na minha época era pré, mas hoje tem outro nome, né? E elas estavam em época de formatura, a gente se viu naquela dívida gigante, cartão de crédito, cheque especial, utilizava ao extremo, não tinha mais, eu pagava aluguel, uma vida totalmente desregrada, e foi naquela hora que meu marido trabalhava com vendas. As vendas dele tiveram uma redução de 90%. Quando eu falo 90%, as pessoas falam assim, é absurdo 90%. Sim, era 90%. Era no ano de 2015, governo Dilma, e eu não sei se vocês lembram que os carros tinham redução de IPI. E ela cortou essa redução de IPI. Então ele trabalha com venda de frota de veículos. Então as vendas já estavam bem realizadas. Só tinha que faturar para acontecer os pagamentos e eu poder realizar. E aí as empresas começaram a tirar os pedidos, porque como o desconto era grande, passou a não ter mais o desconto, elas falaram, dinheiro não dá. Porque elas tinham um negócio que nós não tínhamos, que era planejamento financeiro. Elas sabiam quanto elas podiam gastar por mês, mas nós não. Nós contávamos com a sorte do próximo mês, que sempre vinha um bom salário. E era 2015, ele ganhava uma média de R$15.000 por mês. E sim, ele passou a ganhar R$1.500 por mês. E daí, da noite para o dia, que a gente pensou que ia ser rápido, como a gente pensou que ia ser rápido, qual foi a primeira solução? Vamos fazer um empréstimo, que o mês que vem isso volta e a gente pode voltar. Só que o que aconteceu? Não voltou até hoje, o IPI está continuando cá. Já se passaram 9 anos. E isso não voltou. O outro mês que nós fizemos novamente, vamos pegar mais um pouquinho que ainda tem, né? Vamos pegar no outro banco para pagar esse banco? E assim foi. E aí começa a pedir dinheiro emprestado para parente, pede para mãe, pede para irmão, pede para tio, para poder sobreviver. E aí você começa a vender as coisas que você tem para tentar sobreviver, para ter o básico. E aí eu falo, a gente vai na base da pirâmide Maslow, na sua existência mesmo, que você precisa para alimentar e cuidar dos filhos. E aquilo foi muito difícil. Um dia eu cheguei para ele e falei assim, por que tudo isso está acontecendo com a gente? Ele falou, porque elas têm planejamento financeiro. Aí eu falei, e por que a gente não tem? Ele falou, porque você trabalha no banco. Só que não foi, a conversa não foi assim tão calma como eu estou falando. Já estava gritando com ele, já fazia meia hora, e até que ele mandou o dedo. Aí eu falei, mas eu não sei fazer. Ele falou, eu também não. Então vamos. Aí eu falei, tá bom. Quando a gente não cair ali no...
vamos centralizar, respirar, e eu comecei a montar o planejamento financeiro. A minha primeira planilha de planejamento financeiro, a minha perspectiva para sair da dívida era em 2050, porque não dava, não tinha a menor... 2050. Porque não tinha condição, João. A nossa dívida chegou a mais de 400 mil. E como que você vai... É o que eu falei, ele ganhava 1.500, que era o que eu estava ganhando, e eu com mais ou menos 5 mil, como é que você vai pagar isso? Não tem condição. Com 2 filhas jovens. Todo mundo come, todo filha mundo jovem não gasta se muito, veste. Gasta. Mas tem que aprender a gastar também, né? Tudo você tem que aprender a gastar. E foi quando a gente começou a se organizar, a gente poderia ter separado, e hoje eu vejo diversos casais se separam, porque não tem o diálogo dentro de casa, faltou o dinheiro, às vezes acaba o amor. E a gente conversou, a gente decidiu conversar e assumir essa dívida. E essa dívida era mais no nome dele do que no meu. Porque quando eu falo... Você colocou o nome dele ainda, do marido, é isso? João, eu não podia ter toda essa dívida no meu nome, como eu trabalhava no banco. Ainda tinha esse pequeno detalhe, essa dívida não podia ficar toda no meu nome. O que podia ficar no meu nome, ficou. E aí, como minha família é maior, tinha mais parentes que eu podia emprestar. Do lado da minha mãe são 11 irmãos, né? Nossa. E do lado da mãe dele são só 2, então a gente só tinha 2 para pedir ali. Contra 11 do outro lado, do meu lado a gente podia pedir mais. Só que a gente entrou em todos os fatores de dívidas, e as dívidas hoje elas são divididas em 5 tipos de dívidas, né? Notem aí, ou aguardem o e-book na quarta-feira. A gente teve dívida de honra, que é quando a gente deve para parentes e familiares. A gente devia dívidas essenciais, que é energia, água, internet, são essenciais, porque eu falo, além de ficar no cerado, ficar no escuro, não dá, né? Se cortar energia, não dá. Aluguel. Essenciais. A gente tinha dívida de garantia, que era veículo. A gente também tinha dívida de garantia e dívida de alto risco, que são cartão de crédito, baixo risco, cartão de crédito, cheque especial, empréstimo. Essas dívidas que a gente dá maior atenção, todo mundo pensa que elas terão taxas de juros altas, que elas são perigosas, mas elas na pessoa física, elas são dívidas de baixo risco, porque elas não têm garantia. A dívida de garantia, ela é uma dívida de alto risco, porque você perde algo. Então, por exemplo, se eu deixasse um carro atrasado, o banco vem e busca meu carro. Então, eu tenho um risco alto nisso. Eu atrasando o cartão de crédito, meu nome vai para o Serasa, é o máximo que acontece, não acontece mais nada. Mas é como eu disse, na pessoa física, na jurídica tem que ter alguns cuidados. E a gente foi negociando as dívidas de baixo risco e essencial, para depois as de alto risco e essencial, para depois a gente negociar as de baixo risco. Foi essa atitude que a gente tomou para negociar todas as dívidas. Nós levamos 3 anos e meio para quitar todas as dívidas. O amor nesse período, como é que ficou? O amor fica bem. Vamos ser sinceros, fortalece no final. Por vários momentos eu tenho certeza que ele teve vontade de me jogar pela janela, e eu também tive vontade de jogar ele pela janela. Isso a gente não pode esconder porque é verdade, não tem como, né? Mas a gente teve muito diálogo, então isso que é o mais importante de tudo, não perder o diálogo. E hoje, depois que eu liquidei minha dívida, eu saí do primeiro banco em 2018, 2019, e falei que eu nunca mais ia trabalhar na área financeira. Eu não queria mais saber disso na minha vida. E eu fui vender cosméticos. E aí eu queria... Aí você não, eu tenho minha marca. Eu tenho minha marca. Tá. E aí eu sentava para conversar com as pessoas falavam assim para mim, viu, você trabalhava no banco, né? Trabalhava. Deixa eu te perguntar uma coisa. Eu tô com o cartão atrasado, como que eu faço? Eu tô usando cheque especial, como que eu faço? Eu tô fazendo isso, como que vai? Resumindo, eu arrumava a vida financeira dela e não vendia o batom. Arrumava a vida financeira e não vendia o blush. Arrumava a vida financeira e não vendia. Fiz várias amigas, várias consultorias grátis, mas não você.
Aí o teu irmão que é contador, ele falou assim pra mim, vai trabalhar com consultoria. Eu falava assim, quem vai querer isso? As pessoas, todo mundo sabe. Todo mundo sabe cuidar. Quem vai deixar outra pessoa a cuidar do dinheiro? Ninguém. Ninguém vai dar essa autorização para ninguém. Tanto é que eu voltei para um outro banco. Aí eu fiquei lá 1 ano. E lá eu precisei ir para outro banco para entender que eu realmente podia ajudar as pessoas. Porque eram dinâmicas diferentes dos bancos. E ali eu falava coisas que eu não acreditava. Que eu sabia que... Não acreditava, então, mas eu não podia ir contra a instituição, porque ela que me pagava. E aí eu tomei a decisão de me desligar. E quando eu saí, no outro dia eu já saí falando, eu sou consultora financeira. Peguei, mandei um WhatsApp para todos os meus clientes. E um cliente meu, o primeiro cliente meu, eu lembro disso direitinho. Primeiro atendimento, meu cliente recuperou 23 mil. Deixa eu ver se eu vi. 23 mil primeiro cliente. É que eu não posso falar o nome por questão de ética. Mas eu sei que ele conta para várias pessoas. Então, se alguém encontrar, ele economizou 23 mil. Foi na primeira analisada, assim, ó, de contratos e cancela isso, troca esse por isso, faz isso, faz isso, faz isso, faz aquilo. 23 mil reais. Aí aquilo foi meu primeiro marketing, que ele saiu espalhando para os amigos dele, para as pessoas conhecidas em nível dele. Eu comecei a estudar cada vez mais. Eu fiz a formação de educadora financeira pelo Instituto Soccer, que é um instituto reconhecido pelo MEC. Hoje eu sou pós-graduada, eu posso dar aula de educação financeira. Tanto é que nós temos um projeto maravilhoso que está aí. Eu só vou contar depois que eu assinar. Olha que eu acho que eu já até vi, hein? Você já viu, né? Você já sabe. Eu fico pesquisando na internet. Então, e era um sonho meu ter isso para a cidade. Então, Jaguariúna vai ter uma coisa, vai ter educação financeira. Mas os detalhes, é como eu disse, só vou contar depois que eu assinar, que eu só acredito. Só na hora que eu tiver assinado lá a documentação, e isso vai ser para a população, e eu acho que vai ser muito importante. É uma coisa que eu estou muito feliz, que eu queria muito, porque eu acho que faz parte do processo da riqueza a doação. Então, o conhecimento é uma forma de você doar para as pessoas que não têm, e se eu tenho esse conhecimento, eu não posso ficar com ele somente para mim. Eu preciso distribuir ele para outras pessoas. E isso faz com que toda a roda da riqueza que existe, quando a gente aprende no curso de finanças, que é a roda da riqueza, ela vai girar a partir do momento que você transborda o que você pode transbordar para o outro. Conhecimento, o dinheiro vem como consequência, você também transborda dinheiro, e assim vai. E eu acho que essa é um pouco da minha trajetória. Muitas coisas aconteceram, eu já tenho meu escritório, trabalho em consultoria já há 4 anos, atendo pessoas físicas. O meu nicho maior são pessoas endividadas, até porque eu sei a dor de ter a dívida. Eu vendi um carro, eu lembro muito bem, isso é uma coisa que muitas pessoas falam, que eu sempre falo nas palestras. Eu descia ali para o banco, meu marido me deixava na porta do banco, eu descia lá de salto alto, na hora de ir embora, pegava o salto, tirava, colocava na sacolinha, colocava na sapatilha e vamos embora a pé. Eu tive que vender meu carro. Então, o meu descontrole financeiro fez eu ficar a pé, sem carro, devendo conta de energia, devendo para parente, para comer, para sair no final de semana eu não podia contar para minha mãe. Porque senão você escuta assim, você não está saindo muito? Olha, como é que você está? Porque a pior coisa, eu falo assim, ó, dever para banco até vai. Mas você dever para parente, eles, nossa, você descobre que você só tem 007 na família. Todo mundo sabe todos os seus passos. E se a pessoa que você está devendo não viu, a outra que não está devendo viu e conta para ela. Fala, você viu onde ela foi esse final de semana? E olha que naquela época nem tinha Instagram, igual tem hoje. Mas, e aí hoje eu tenho escritório, atendo o pessoal de Jaguariúna, também trabalho pelas redes sociais, nas redes sociais como Doutora Dinheiro. E outra conquista muito grande que eu tive é da pós, né? Pós-graduação que eu fiz agora, a gente teve um ranking das 10 melhores
consultoras e eu estou lá. Em dezembro eu vou receber meu prêmio. Com as 10 melhores A nível consultoras Brasil. financeiras do Brasil. Da pós, Bem, entendeu? Então, assim, do pessoal que fez a pós, lógico, né? Claro, claro. Mas ele ficar entre as 10 numa escola de mais de 8 mil alunos. 8 mil, ela ficou entre as 10. Olha que maravilha. Então, assim, para mim é gratificante isso. E eu falo assim, é fruto do meu trabalho, porque eu amo o que eu faço. As pessoas falam, você trabalha até tarde, você não se cansa? Não, porque eu gosto daquilo que eu faço. E eu falo para as pessoas, se você chegou na sexta-feira e fala, sextou, graças a Deus, comece a rever o seu trabalho. Comece a rever o que você está fazendo. Porque empreender é maravilhoso, mas é um ato solitário. Empreender é um ato solitário. Porque quem acredita no seu trabalho mais do que você? Ninguém. Ninguém acredita no seu trabalho. Você precisa, você vai vender. Você é o marketing. Você, no começo, você é o marketing. Você é a menina que atende o telefone, você coloca preço. Aí, do nada, você vira uma assistente de faz de conta, né? Quem nunca teve uma assistente de faz de conta? Eu já tive. Quando eu queria, o cliente me chamava, eu dava outro nome para falar que eu tinha uma pessoa. Espera só um momento que eu vou verificar com ela, entendeu? E era eu mesma. Aí eu dava uns minutos, porque engrandece a gente precisa ganhar tempo até para pensar. Vai que é uma pessoa muito importante que está te chamando, você precisa respirar para dar a resposta. Aí volta e você faz a resposta. Você é a pessoa que vai aprender a precificar, estudar. Você é a pessoa que acredita. E quando a sua família toda está, às vezes, te chamando de louca, porque muitas vezes as pessoas falam assim, mas você pode voltar para qualquer banco. E imagina quando eu comecei a trabalhar, que esses grandes bancos me chamavam. E eu falava não, porque todos eles me chamavam. É louca, não tem como. Aí eu cheguei a um ponto, eu trabalhei dentro de uma gestora, eu trabalhei com um dos 10 maiores gestores do Brasil, de fundos. Eu era como se fosse, eu não era o braço direito dele, mas eu era os 2 braços direitos dele, tinha um antes de mim aqui. E assim, se eu tivesse 20 anos dentro do banco, eu não conseguia essa vaga que eu consegui. Depois que eu saí do banco, eu consegui trabalhar com ele. Eles têm fundos, diversos fundos, eles têm corretora, são um grupo gigante. E eu trabalhava diretamente com eles. Mas, novamente, para eu acreditar no meu sonho, eu tive que falar não. Ou eu estaria lá até hoje, mas não era o que eu queria. Eu ia voltar ao patamar de banco de uma outra forma, mas seria a mesma forma de trabalhar como banco. Então, novamente, você tem que falar um monte de não quando você tem um sonho. E aí, empreender, você precisa acreditar que aquela empresa, ela é a que vai sustentar seu CPF. Então, eu sempre falo, um CNPJ forte sustenta o CPF, mas um CPF forte não aguenta ficar sustentando um CNPJ. Porque se a sua empresa ficar dando prejuízo muito tempo, você fecha ela. Mas o seu CNPJ forte, ele te sustenta por muitos e muitos anos. Então, pense nisso. Toda vez, a empresa precisa ter recurso. A empresa precisa guardar dinheiro. Lembra, o dinheiro que entrou é da empresa, não é seu. Primeiro ele vai pagar a empresa, ele vai guardar dinheiro no caixa da empresa, para depois ele pagar você, a pessoa física. Você é um mero funcionário dentro da sua empresa. E isso é uma coisa que nós, como pequeno empreendedor, os pequenos empreendedores às vezes acabam confundindo. Primeiro eles acham que estou trabalhando, esse dinheiro é o que vai me sustentar. Não, ele vai sustentar a sua empresa primeiro. Você precisa ter um valor fixo que você vai retirar. Até esses dias eu estava comentando com a Monique. Falei, Monique, tem mês que você ganha mais que eu. Né? Aí aí, e assim, tem que prestar da Monique, então. tem que prestar da Monique. Por quê? Porque eu tenho os meus compromissos que eu tenho que honrar e às vezes não tem toda aquela entrada todo mês. Imagina se todo mês eu tiro para gastar, para pagar minhas coisas, e aí, como é que vai ficar? Por isso que a maioria das empresas chega no segundo ano e acaba fechando, porque não aguenta sustentar um CPF que está só sugando. A empresa precisa ter caixa, porque senão você não consegue aumentar a sua empresa. Porque na hora que você precisa aumentar a sua empresa, você vai pedir dinheiro emprestado para quem? O
no banco para um gerente amigo. Eu já fui gerente amiga, gente. Gerente não é amigo de ninguém, tá? Sinto muito dizer pra vocês. Gerente não é amigo de ninguém. Antes dele emprestar o dinheiro para você, ele tem uma meta. Então, quando você pede um crédito, ele lembra da meta, do que ele precisa fazer, ele fala, achei a pessoa. Essa é a realidade. Achei o trouxa? Não é o trouxa, né? Às vezes não é o trouxa. Desesperado, então. Mas é a pessoa que eu vou conseguir fazer minha meta, né? Lógico, existem várias pessoas picaretas, mas existem muitos gerentes muito bons. Não posso falar disso. Mas às vezes você vai pedir um empréstimo, ele vai falar para você, olha, o empréstimo é tanto, está aqui, tem aprovado. Você me ajuda a fazer um seguro, um consórcio, talvez você não tinha necessidade. E aí você acaba fazendo, às vezes ele pede, lógico, o picareta ele coloca junto e você não está nem sabendo. Você não fica sabendo, porque eu falo por mim, dava para fazer. E vou falar que eu nunca fiz? Lógico que eu fiz, em desespero já bateu na minha porta. Não vou jogar pedra no outro e falar que eu era santo. De jeito nenhum. A gente sempre faz. Sempre fazia. E até hoje isso acontece. Até hoje. Hoje eu tenho relacionamento dentro dos bancos. E quando vai algum cliente que fala que está passando comigo, os gerentes já ligam para mim e falam, não acaba com a minha vida não, hein? Pelo amor de Deus. Eu falo, então faz só o que tem que fazer, mais nada. Faz só o que tem que fazer, beleza, mas não pode fazer. Eu falo, não pode. Mas não pode fazer mais nem isso. Não pode fazer mais nada, só isso. Então, a gente precisa ter o caixa na nossa empresa, mas a gente não precisa pedir ajuda para esse gerente amigo. A gente não ir lá pedir para ele aquilo que é a responsabilidade nossa. Porque é a responsabilidade minha, sua. Guardar dinheiro da empresa, porque quando está entrando recurso, a gente tem que guardar. Se a gente não guarda nessa hora, a gente não vai conseguir guardar depois. E hoje as empresas precisam investir em quê? Internet, em tecnologia, gente. Porque quem não investe em tecnologia hoje está fora do mercado. Dentro da sua empresa, você precisa ver o que você precisa fazer para investir em tecnologia. Cada um na sua área. Cada um sabe o que é da sua área, é diferente para cada um. Nem todos os recursos são iguais, mas a gente precisa investir em tecnologia, porque se a gente não investir em tecnologia, como que vai ser? Né? Hoje, além de ficar tudo muito mais prático, né? A tecnologia ela vai permitir que você consiga competir com grandes players aí do mercado. Você consegue competir com outras empresas. Às vezes a gente fala assim, nossa, mas eu não estou conseguindo captar cliente, mas você não está conseguindo por quê? Será que você não tem a tecnologia suficiente para captar seu cliente? O seu concorrente, ele tem a tecnologia que você não tem? Então, assim, cada vez que você atende alguém, as pessoas falam assim, viu, você tem isso, tem, mas eu tenho aqui, ó, bem melhor do que esse que você está imaginando. A pessoa, você encanta. Você não precisa de muita coisa, você precisa encantar. Agora, se você voltar lá naquele modelo arcaico, o primeiro que encantar ele, a gente fala tchau e vai embora. Acabou. E é um investimento. E para isso precisa o quê? Ter planejamento financeiro, controlar seus recursos, tanto da pessoa física, para não pegar dentro da pessoa jurídica, e a pessoa jurídica ser uma pessoa jurídica forte, para ter dinheiro para investir em novas tecnologias, investir no aumento do espaço, naquilo que você quer para a sua empresa. Eu vou falar aqui, né? Mais ou menos tipo que nem o Serginho Groisman. Você sabe que no Serginho Groisman ele sempre abre para perguntas, né? E normalmente a pessoa que vai perguntar, ela fala assim, olha, eu tenho um amigo, né? Nunca é a pessoa. Mas ontem eu passei por aqui, e aí tinha um amigo que tinha a seguinte situação. Ele pegou, fez um investimento, e aí ele contraiu um empréstimo de longo prazo, né? Ele pegou, deu um bem, que é aquilo que você falou, né? Que quando está na empresa, garantia. Ele deu uma garantia e contraiu um empréstimo de mais tempo, com uma taxa aceitável do mercado. Porém, ele começou a fazer essa obra, né? Era uma obra, e ele já tinha comprometido essa garantia. Aí o que ele fez? Tem uma outra coisa que na empresa, diferentemente talvez da pessoa física, né? Eles têm um negócio chamado capital de giro. Beleza?
E também eles falam, não, olha, capital de giro. Antigamente era mais para cobrir despesas pessoais e tal, né? Mas agora a pessoa pega aquele dinheirinho, assim como você falou, e ela pegou e falou, ah, peraí, eu tenho ainda uma dívida aqui, eu vou pegar esse dinheiro, que é mais rápido, né? E que tem uma taxa um pouco maior, não é isso? Sim. E ela pegou e se comprometeu e pagou aquela dívida que ela tinha de curto prazo com esse capital de giro. Porém, ela tem que pagar essa dívida de capital de giro. Aí foi passando o tempo, né? Vai correndo os juros. E aí a pergunta dele é o seguinte: ele já começou a pagar de longo prazo, um tempo mais de ano, e agora o que acontece? Ainda tem o capital de giro que ele pegou de curto prazo. E aí a pergunta que ele me fez, eu falei, amanhã eu vou perguntar para a doutora Dinheiro, vale a pena eu talvez ir em uma outra instituição, porque eu estou pagando juros no capital de giro diário. Sim. Vale a pena eu contrair uma dívida, talvez em um tempo maior de novo, né? Uma outra dívida, talvez de uma outra instituição, ou uma outra, até porque eu já paguei uma parte da dívida de longo prazo, eu contrair essa dívida para quitar essa dívida de curto prazo, Sim. porque eu pago um juro maior, né? Sim, porque nesse caso você tem que procurar uma outra linha de crédito com taxa de juros menores para você levar essa dívida para lá. E aí você quita, porque isso é na pessoa jurídica. Na pessoa física a gente pode fazer outras coisas. O que dá para fazer nesse caso aí, se eu estou com o financiamento do carro e não estou conseguindo pagar, Não, o carro você e me surgiu uma outra dívida? É assim, Eu vou no cartão de crédito? não. E cartão de crédito, agora saiu a nova lei do cartão. Vamos terminar uma para a gente mudar de Vamos lá. assunto. Então, no caso, assim, ó, como é na pessoa jurídica, você vai lá, você vai procurar uma linha de crédito com taxa de juros menores. E aí eu falo, não adianta você fazer o crédito e não olhar o seu planejamento. Na hora que você toma um crédito, você precisa sentar e analisar toda a estrutura da sua empresa. Qualquer que for o crédito. Porque se você não faz isso, você fez um crédito somente para apagar um incêndio, um foquinho. Aí daqui a pouco você tem um fogo grande aqui na frente. Então, quando você adquire um crédito, você precisa mudar toda a estrutura da empresa para aquele valor se adequar dentro da sua rotina de pagamento. Então, as projeções de metas precisam mudar, os custos da sua empresa vão mudar também, então você precisa refazer. Porque se você não faz, João, é apagar um fogo pequeno para criar um incêndio maior ali na frente. Você só está jogando para frente aquilo que estaria esperando hoje. Sabe, o buraco só está aumentando. Essa é a história. Na verdade, então, às vezes eu vou fazer procurar essa outra linha de financiamento para adequar no que eu tenho por mês. Sim. E às vezes, como vai ser maior o tempo, provavelmente deve ter uma prestação menor. Sim, uma prestação menor. Faça a prestação que você aguenta fazer nesse momento. Sim. As pessoas às vezes olham e falam assim, vamos fazer uma parcela maior para fazer num prazo menor. Aí o que acontece? Não aguenta pagar, porque a parcela está muito alta, aí precisa renegociar de novo. Aí é o famoso juros sobre juros. Então, se você faz uma parcela menor, num prazo maior, e você faz a adequação, logo você começa a trazer parcela do final para o início. Você começa a antecipar a parcela. E nesse caso, se eu entendi, a pessoa poderia procurar outra fonte, outra instituição financeira. outra instituição, pega outro financiamento, paga aquele capital de giro, sim, né? pelo amor de Deus. Correto, Ou mesmo paga. a própria instituição, se tiver uma outra linha de crédito mais Sim, barata. fala, olha, eu vou procurar essa outra linha, você me quita esse capital de giro porque ele está me comendo os pés, é isso? Sim. Pergunta de um florista aqui. Não sei se você sabe, doutor, mas o setor de flores e de eventos, né? Ele é muito variável, né? Tem meses que são muito fortes e tem meses que são muito fracos. Como que eu posso mandar um orçamento pessoal equilibrado nesse setor de flores? O que eu devo fazer? Um orçamento de quê? Pessoal, do dono da empresa, né? Agora são perguntas só pessoais, Tá bom. mas envolvem a empresa, Como porque montar um orçamento pessoal? porque é da empresa que eu tiro o dinheiro e normalmente o proprietário da micro pequena empresa, ele não tem, às vezes, um valor que dá para ele tirar todo mês.
Tem meses às vezes que ele pode tirar um pouquinho mais, tem meses que ele pode tirar um pouquinho menos. Como é que eu consigo me planejar nesse caso? Eu vou dar um exemplo que eu atendo a área de Sertãozinho, que é safra de cana. Boa, boa. Lá também é 6 meses por ano. E aí, assim, na época da safra, todo mundo tem muito dinheiro, né? E às vezes passa mais 6 meses do ano sem recurso. Então você vai precisar montar o seu planejamento financeiro, as suas contas fixas. O que você paga todo mês? Faça chuva, faça sol, o que for, você vai ter que ter aquilo ali. Você vai ter que saber aquele custo mensal seu, a projeção de alimentação. Então você tem que saber quanto você gasta por mês de alimentação. Eu gasto, sei lá, R$1.500. Vou aumentar um pouco mais para 2.000, por quê? Porque durante um ano a gente tem uma inflação, tem coisas que a gente acaba comprando, R$2.000 a mais, e fazer também uma quantidade para os gastos extras, porque as pessoas têm gastos extras. Então, quanto que eu vou gastar de custo extra? Sei lá, mais 30%? E aí, quando você recebe esse valor, você vai aplicar esse dinheiro em um local de renda fixa, um resgate automático, que você possa resgatar a qualquer momento. E você vai resgatando mensalmente, como se fosse um salário, aquele valor que você projetou. Renda fixa. Então, renda fixa. É complicado. Para esse caso, sim, porque você vai ter que resgatar esse dinheiro. Então, é renda fixa com liquidez automática para resgatar a qualquer momento. Por quê? Porque a pessoa vai resgatar, esse dinheiro não vai ficar preso. Ele colocou hoje, mas ele sabe que no decorrer do ano ele vai ter que resgatar. Então, não pode ficar travando esse dinheiro. Isso que mais me impressiona é porque normalmente eu sou da época antiga, né? E a única aplicação que a gente conhecia chamava-se poupança, que é uma renda Mas fixa. a gente pode colocar, e hoje a gente tem um CDB que rende, a gente encontra aí 100% CDI, com liquidez automática, então a pessoa pode colocar, que é seguro, até 250 mil. Ele tem a garantia do FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito. Então, acima desses valores, nenhum tipo de investimento tem garantia. Doutora, pegando essa deixa aí dessa questão irregular no setor de flores, quais são as melhores estratégias para poupar dinheiro regularmente, mesmo eu tendo uma renda irregular por causa dessa sazonalidade? Eu sempre vou voltar e vou falar que a pessoa que tem planejamento vai conseguir tudo. Porque se você não tiver, você eu não também, Rosane. Quem tem planejamento sempre vai conseguir tudo, viu? Porque se você não sabe o quanto você pode gastar por mês, não vai ser você ganhar, porque não importa o quanto você ganha, assim o quanto você gasta. Isso é fato. Todo mundo, não tem uma pessoa que não conhece uma tia, uma vizinha, uma senhorinha amiga da mãe, da avó, que ganha um salário pequeno, viaja, tem a casa dela, tem o carrinho dela, e se você chegar para ela, ela tem dinheiro. Você fala, cara, como que pode? Não, independente da data, você chegar para ela faz os passeios que ela quer, para onde ela quer, ela se programa e vai. Eu falo isso porque minha mãe tem N irmãs, né? Tem 11, eu falei, né? E é direto, vamos para não sei aonde, e é tudo controladinho. Se for, é o dinheirinho quase que de caixinha, assim, que ela guarda, e ela vai isso que ela quer. Ela troca, minha mãe é dessa, sabe? E assim, ela queria um carro agora, para ela atender o telefone. Ela tem o carro, ela atendeu o telefone e falar no carro. Aí eu falei, tá bom, né? E aí, sua mãe... queria. Agora ela quer um que fecha a orelhinha, que é o retrovisor. Porque ela falou, agora eu quero um que fecha a orelhinha, assim, ó. Eu falei, tá bom, então. E aí ela juntou o dinheiro, ela foi sozinha na concessionária, 70 anos. 70. Foi sozinha na concessionária, chegou em casa com o carro novo dela. Não avisou pra ninguém. Quietinha. Porque ela falou, não quero opinião. Nem da filha, que é uma especialista em finanças. Nem do genro que vende carro. E para contrariar o genro, ela comprou, porque ele e meu marido vende Volkswagen e ela gosta de Fiat.
Ela foi lá e comprou do jeito que ela quer. Pronto, acabou. É errado, né? Então, pronto, acabou, não tem conversa. Mas então, é o controle, é o planejamento. Se você tiver planejamento, você faz tudo. Maravilha. E como que a gente define metas financeiras pessoais a curto, médio e longo prazo? Curto prazo, o que eu vou fazer, por exemplo, vou trocar minha geladeira que está começando a dar problema. Certo? Curto prazo. Minha geladeira está começando. Quanto custa essa geladeira que eu quero comprar? Primeira coisa, eu vou pesquisar quanto custa. Aí eu vou ver meu orçamento. Aí eu vou lá na minha planilha de planejamento e vejo qual o valor de parcela que cabe ali. Ou quanto eu posso guardar por mês para comprar essa geladeira à vista. Porque às vezes a gente vai ter que parcelar, porque ela para, não dá para você ficar sem geladeira em casa. Se você não tem planejamento, você não tem reserva de emergência. Isso é uma emergência. Uma pergunta dessa aqui, né? Qual a importância de criar um fundo de emergência pessoal e como determinar o valor desse fundo? Tá, vamos terminar lá de curto, médio e longo prazo. Eu tenho que falar um negócio do cartão de crédito. Daqui a pouco eu vou abrir. Porque a regra nova do cartão de crédito. Essa é muito importante porque é uma regra que ajuda as pessoas, mas tem que ficar bem esperto, porque senão acaba complicando. Médio prazo, eu quero fazer uma viagem para Disney. É um valor maior. Então, certo? E longo prazo, a minha aposentadoria, né? Eu quero comprar uma casa maior, então são valores maiores. E nessa de longo prazo, eu falo que todo mundo tinha que ter aposentadoria. Começar a guardar outra pergunta disso, só para você saber, tá? Ter uma previdência privada. Ter uma previdência privada. Previdência privada para aposentadoria, pessoal. Fundos que não pagam taxa de administração alta, saiam de bancos públicos. Porque tem taxa de administração muito alta, entendeu? Então você vai procurar uma taxa de administração menor, porque senão a taxa de administração acaba comendo a rentabilidade do seu fundo. Então, assim, a previdência para longo prazo é o que todo mundo devia fazer. E a gente consegue, João, começar a guardar para a previdência com R$50. R$50 você não paga uma pizza. R$50 eu posso ter uma previdência privada? Pode. Guardando R$50 por mês. Então, assim, quem fala que não faz porque não tem dinheiro, é porque não tem planejamento e não tem objetivo de guardar para o futuro. Aí, eu falo que o futuro é um deserto. É um deserto. Todo mundo aqui vai para o deserto. Todos nós vamos. Eu vou, você vai, todo mundo vai. Já fui para o Saara, só para você saber. Você é mais chique. É isso, o deserto? O futuro lá, quando a gente envelhece, é um deserto. E a gente quando a gente chega no deserto, a gente só pode utilizar aquilo que a gente carregou durante a vida. Eu não consigo utilizar o seu, você não consegue utilizar o meu. Então, lá no deserto, eu só posso usar o dinheiro que eu guardei durante a minha vida. Eu não consigo usar o seu. Porque lá no deserto, a minha saúde vai ser mais debilitada. Então, eu vou precisar do meu dinheiro para cuidar da minha saúde. E juntando tudo isso, quando eu chegar lá, é bom que eu me prepare melhor para chegar no deserto. Porque eu preciso tomar bastante água no decorrer do caminho, fazer atividade física, porque lá eu ando muito. Lá eu tenho... as condições são mais complicadas. Então, assim, você precisa se preparar para chegar no deserto. A gente não pensa nisso, que a gente vai chegar lá. E quando chega, a gente fala, e agora? Como que eu faço? Aí eu vou pedir ajuda para o administrador do deserto. Ele fala, eu só posso te dar esse pouquinho todo mês. Não mais que isso, porque tem muita gente aqui. E a quantidade que dá para você tomar de água é 3 copos por dia. Se você tivesse guardado, você podia beber um galão de 20 litros. Mas você deixou o seu deserto para o administrador tomar conta. Mas vocês entenderam quem vai tomar conta se vocês não tomarem, né? Agora uma pergunta boa aqui, ó. Eu acho que o pessoal do setor de flores aqui, rapaz, tem maioria mulher, né? Porque olha a pergunta que eles falaram aqui. Quais são as melhores práticas para evitar gastos impulsivos, principalmente em sapatos, bolsas? Não, essa parte eu inventei.
Quais são as melhores práticas para evitar gastos impulsivos e manter o controle financeiro? Planejamento e metas claras e objetivas. É tão simples assim, olha que eu vou no shopping? Eu não vou no shopping para passear. Ah, não, então não pode ir no shopping. Shopping não foi feito para Repete para passear. mim que estão gravando aqui, eu vou levar para minha esposa. Shopping não é lugar de passear, né? Então, se você não tem um planejamento, se você não tem meta clara de curto prazo, longo prazo, médio prazo daquilo que você quer realizar, você entra num lugar onde o consumo está ali, sabe? A oferta de você contratar muito grande, você cai em qualquer tentação. E não é, mas você está naquele local. Você tem, agora, quando você tem a visão clara daquilo que você pode gastar, né? O que você quer realizar, você vê o negócio, você fala, não, eu vou para Disney. Não, eu estou guardando para minha casa. Não, porque você tem objetivos muito maiores que qualquer uma daquelas outras coisas. Pode falar. A gente tem que analisar se é necessário aquilo Naquele momento, né? naquele momento, né? Eu preciso, eu posso. Promoção, por exemplo. Eu posso, eu preciso. Ah, tá em promoção. Não, mas eu preciso. É igual o pai do Cris fala, né? Se eu não comprar, a economia é maior, né? Então, eu acho que ter metas e ter objetivos claros daquilo que você quer fazer vai ajudar muito. Outra pergunta. Como planejar financeiramente para grandes despesas pessoais, como viagens ou a compra de imóvel? Peraí que elas... Mas antes eu vou passar aqui para elas fazer duas Elas perguntas. querem saber a pergunta que eu falei do cartão de crédito. Ah, então, é que eu ia falar. A nova regra do cartão de crédito é que a sua dívida não pode passar de 100% do valor original. Então, antigamente, a gente tinha dívidas do cartão de crédito. Por exemplo, você gastou 5 mil no cartão. Seu cartão dava 6 meses, ele virava 35, 40, 50 mil reais. Isso tudo era juros. Hoje, ele não pode passar de 100%. Então, ele não pode passar de 10 mil. Se você gastou 5, ele não pode gastar de 10 mil. Mas, aí está o pulo do gato dos bancos. O que ele vai fazer para você? Se você está com o cartão atrasado, está com um cartão de 5 mil reais, deixa atrasar. Porque ele não pode passar de 10 mil reais. Agora, se você parcelar esse cartão, você saiu da regra. Então, no parcelamento, ele pode ir até onde for. Eu estou falando cartão em atraso, tá? Por exemplo, eu atrasei meu cartão, não estou conseguindo mais pagar. Aí a primeira coisa que a pessoa faz é ir lá no banco pedir um empréstimo. Se ele pede um empréstimo, ele quita o cartão. O empréstimo pode virar 300. O cartão podia virar no máximo 10. Entendeu? E os bancos, eles atentaram essa regra. Então, quando a pessoa atrasa, a primeira coisa que ele faz é, se o cartão está atrasado, vem fazer um parcelamento. Vem pegar um crédito com uma taxa de juros menor. O que a pessoa faz na mesma hora? Quita e leva a dívida para lá. A dívida para lá ele pode cobrar o juro que ele quer. No cartão era limitado a 100%. Então isso é uma coisa que as pessoas... Isso é para quem está em atraso, tá, gente? Não vai... E assim, a dívida, durante 5 anos, os órgãos podem te cobrar. Após 5 anos, a dívida caduca, ela continua existindo na instituição, mas não podem mais te cobrar sobre a dívida. Tá? Essa não é que ela deixou de existir. Ela continua existindo, porém, ela não pode ser mais cobrada. Você, como gerente, deve entender bastante de aplicações financeiras. Atualmente, qual seria o melhor caminho para você aplicar o seu dinheiro a longo prazo, para ser assim, uma reserva financeira não de emergência, Uma reserva de longo prazo. Então, o que acontece? Não existe melhor, existe a mais adequada a cada perfil. Então, a gente não recomenda investimento. Primeiro, a gente precisa analisar o perfil de cada um, porque é dentro do perfil que você vai fazer as recomendações. Porque, por exemplo, o que é bom para mim pode não ser bom para você. Então, não tem como eu falar, olha, nesse momento o que tem de bom é isso. Mas pode ser que esse momento não seja o que você quer, entendeu?
Eu falo para você, ó, coloca em um fundo imobiliário. Ah, mas eu não tenho tolerância ao risco de fundo imobiliário. Ah, coloca no CDB. Ah, mas eu queria correr mais um risco e ter mais rentabilidade. Ah, ou coloca no LCI. Ah, mas o dinheiro não pode ficar travado. Então, antes de se prever o que é melhor, você precisa analisar o que é adequado ao seu perfil, aquilo que você está precisando. Então, investimento é uma coisa muito individual. Para você falar, igual se fala abertamente, ah, compra isso, faz isso ou faz aquilo. Você precisa ir procurar um especialista. Eu me tornei especialista de dívidas e de planejamento financeiro. É a área que eu atuo. Então, eu não faço recomendações de investimento. Por quê? Porque você precisa estar diariamente em contato com um banco para estar vendo quais são os investimentos, tudo aquilo. Então, eu faço análise de perfil, eu encaminho o cliente a um assessor para que ele possa dar a orientação correta, mas eu já tudo muito direcionado com muito cuidado para não sair daquilo que o cliente quer. Porque hoje o grande mal é, eu tomo o remédio que você está tomando pensando que vai ser bom para mim. Você está tomando dor de cabeça, você está com dor de barriga. Então não vai resolver o problema, entendeu? Tem que ser correto para cada um. Quais são os sinais de alerta para problemas financeiros pessoais e como agir preventivamente? O primeiro sinal de alerta que eu costumo dizer, a gente percebe que é o primeiro mês que a gente fala assim, ó, eu paguei tudo, não sobrou nada. É o primeiro sinal de alerta. Pagou tudo e não sobrou nada. Não sobrou nada. Isso não é bom? Não. Não? Tem que pagar e tem que guardar dinheiro e pagar tudo. Ah, tem que guardar dinheiro. E pagar. Agora, se você paga tudo, não consegue guardar e às vezes ainda tem que utilizar um pouco do cheque especial, você já está mais do que no sinal vermelho. E aqui eles fizeram uma pergunta também, não sei porquê, porque já está no ramo de flores, né? Mas eles falaram, como planejar a transição de um emprego fixo para um negócio próprio em termos financeiros? Mas agora já entendi. No setor de flores, tem muitas pessoas que trabalham em grandes empresas ou em outras empresas e normalmente ela começa a ter como plano B a questão de uma loja, né? E ser empreendedora. Como que ela planeja isso aí para ela se tornar empreendedora assim como você fez? Você lembra que eu falei que o CNPJ precisa ser forte? Entendi. Eu vou falar o que eu fiz quando eu comecei. Todo cliente meu que entra, 10% fica dentro da minha empresa. Todo cliente. 10% fica na minha empresa. Eu pago todas as despesas da empresa. Aí eu tenho o meu salário. Entendeu? Aí eu pago o meu salário, que vai para a pessoa física para eu fazer o que eu quero. E a intenção é que sobre dinheiro ainda em caixa para eu poder fazer outras coisas, que é o dinheiro que eu vou utilizar para investir na empresa. Não é levar o dinheiro que sobra para casa, mas sim você ter um salário fixo. Para você levar o seu mensalmente, pegando da pessoa física, você pode ter um contrato fixo. Então eu tenho X, que é fixo meu mensalmente, eu levo como se eu fosse uma funcionária. Então, todo mês eu levo o meu fixo para casa. É aquilo ali. Aí, quando não tem cliente, se eu tenho aqueles 10% lá que eu guardei todos os meses, eu completo o salário da funcionária. Porque a funcionária, às vezes, não faz isso. Mas se eu não começo guardando dinheiro, na hora que acontece esse primeiro mês que falta dinheiro, eu vou lá no banco e pedir dinheiro emprestado. Qual é a melhor forma de calcular o valor necessário para a minha aposentadoria? Para a sua aposentadoria, você tem que fazer baseado no que você, o custo de vida que você tem hoje. Aí existe a calculadora, aí é um cálculo bem mais estruturado. Na internet, é isso? Na internet tem calculadora de previdência privada. Aí você coloca lá, aí ele vai te falar quanto você precisa guardar por mês para você ter uma aposentadoria. Mas aí eu vou fazer um adendo que a gente precisa ter muita atenção, que a previdência privada é um dinheiro seu que você guardou mensalmente. E aí os bancos, as seguradoras, costumam recomendar que você pegue esse dinheiro para ter uma renda mensal vitalícia. Só que quando você faz uma renda mensal vitalícia, na hora que você assina com a seguradora, esse dinheiro que você guardou durante todo o ano, toda a sua vida, ele passa a ser da seguradora. Ele não é mais seu.
Então, ele é uma renda mensal vitalícia. Se você morrer em 2 meses, quem ficou com o dinheiro? Quem ficou? Minha esposa? Seguradora, você deu dinheiro para ela. Então, aí são detalhes que a gente precisa saber na hora que você vai converter em renda. Às vezes compensa você pegar essa previdência, reaplicar ela novamente, já deixar nominal aos herdeiros legais e fazer resgates a cada 60 dias. Maravilha. Qual a importância de manter um registro detalhado de todas as despesas pessoais? E acho que acredito também as receitas, né? É o seu controle, né? Eu falo, né? Da sua empresa, a empresa lá do meu marido tirou os pedidos, é porque ela tinha controle. Então, quando você tem o controle das suas despesas, das suas receitas, de tudo seu pessoal, ninguém consegue te enganar facilmente. Então, você tendo controle, você sabe que vai debitar na sua conta, você sabe quanto que vai vir de água, de energia, a média que vem. Porque daí a gente fala, uma vez eu vi uma cliente que debitava um seguro na conta dela há anos. E ela só foi se dar conta 2 anos depois. Eu falei, mas como assim? Eu nunca entrei na minha conta. Como assim você fica 2 anos sem entrar na sua conta, gente? Então, quando você tem controle, você olha aquilo ali diariamente. Ainda mais hoje, é gratuito. Você pode olhar agora, daqui 5 minutos você pode olhar de novo. Você pode olhar quantas vezes você quiser. Então, a gente precisa, sim, ter o controle. Essa é a importância. De evita grandes acontecimentos e é uma forma de você se prevenir de outras coisas também que você não tem no momento, sabe, prevenir de gastos, de custos que você nem saberia que está tendo na sua conta. Maravilha.